Bom, saudações a todos. Então eu vou preferir a palestra 5G Arquitetura da Internet, Impactos e Perspectivas para o workshop Conectividade 5G na Amazônia. Então meu nome é Jefferson Campos Nobre, eu sou professor adjunto do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do grupo de redes de computadores, né? Então está aqui nosso endereço e nosso perfil no Twitter. Eu sou co-coordenador do Internet Engineering Task Force Latin America e Caribe, o ETF-LAC, que é um task force do LAC Network Operators Group, LACNOG. Também sou co-secretário do Network Management Research Group, o NMRG, do Internet Research Task Force, né, o IRTF, e sou membro do capítulo Brasil da Internet Society, a ISAC. Então essa é a agenda da apresentação. Vou falar sobre algumas questões mais introdutórias a respeito dos temas dessa fala. Depois eu falo um pouco do Internet Engineering Task Force, do IETF. Eu vou falar um pouco sobre os impactos do 5G na arquitetura da internet, algumas oportunidades de participação nesse contexto e alguns comentários finais. Então, começando, né, sobre essa fala, né, existem muitas expectativas em relação ao 5G. Essas expectativas estão relacionadas com mudanças concretas em relação à tecnologia, então existe de fato modificações importantes, e também em relação ao aumento nas necessidades de comunicação que têm sido vivenciados então enfim, nas nossas vivências. Esse crescimento de tráfego que tem acontecido nas redes de comunicação, e especialmente nas redes móveis, ele continua sendo exponencial. Então as organizações cada vez mais conectam seus sistemas, aparecem novas necessidades e isso faz com que então esse tráfego cada vez fique maior. O 5G então é uma resposta para essas questões e também se vislumbra, né, que ele consiga lidar então com algumas questões para os próximos anos em relação a essas necessidades, né? Então isso é feito através de novas tecnologias de rádio e novas tecnologias no núcleo da rede. Bom, então nós podíamos nos perguntar, né, o que é 5G? Então, ela é uma evolução para redes de comunicação móvel desenvolvida pelo 3GPP, que é uma entidade que desenvolve sistemas baseados em GSM, então é responsável pela evolução dos sistemas GSM. Essa quinta geração, né, o 5G, ele possui novas tecnologias de rádio. Então, assim, o tema dessa palestra não é efetivamente falar sobre tecnologias de rádio, mas existe conformação de feixes, tecnologia MIMO para antenas, faixas de frequência chegando em ondas milimétricas, então diversas modificações em tecnologias de rádio. E o que normalmente interessa mais para o usuário que são maiores velocidades de transmissão e um maior número de usuários simultâneos. Esse novo rádio, então, ele traz novas possibilidades. Então, uma dessas possibilidades é o uso massivo de sensores conectados, algo que está bastante relacionado com a internet das coisas, né, com a Internet of Things, e serviços com requisitos específicos de latência e confiabilidade. Então, nós vamos falar sobre isso também mais adiante nessa fala. Finalmente, nós temos então velocidades que vão chegar na faixa de gigabit e potencialmente em dezenas de gigabit. Então, são velocidades bastante consideráveis num contexto de mobilidade. Bom, um objetivo importante do 5G é adaptar uma plataforma de comunicação para uma diversidade de serviços, que é algo que progressivamente vem acontecendo de fato com as tecnologias relacionadas com o 3GPP. Então, por exemplo, nós podemos falar de dispositivos inteligentes de baixa potência. Aqui, novamente, nós estamos falando de questões relativas a IoT, a redes do tipo LPWAN, coisas desse tipo. Também nós estamos falando sobre veículos autônomos, então se pretende então suporte em termos de comunicação para veículos autônomos e comunicações públicas de segurança. Então, comunicações especialmente de missão crítica para questões de alarmes devido a desastres naturais e coisas do tipo.
Um exemplo bastante concreto dessa utilização é o controle industrial remoto, né, que também é conhecido como Indústria 4.0, algumas vezes como Smart Factory, que é a ideia então de se utilizar tecnologias de comunicação para fazer para ter uma indústria mais inteligente. Essa é uma parte, eu sei que tem outras questões envolvidas, mas focando na parte de comunicações, né? Para isso se realizar, então, é necessário que exista uma baixa latência e uma confiabilidade em relação à comunicação na rede. Então, o 5G também pode oferecer essa característica. Finalmente, nas redes 5G, então, existe um aumento na demanda por flexibilidade em função dessa adaptação a diferentes serviços, programabilidade e orquestração. Então, a partir desse cenário, nós poderíamos nos perguntar, bom, mas quais são os impactos na arquitetura da internet? Né? De fato, sob uma perspectiva de evolução de redes, o 5G ele acompanha modificações que também têm sido realizadas na arquitetura da internet. Então, nós podemos mencionar algumas delas, por exemplo, o aumento no uso de nuvem, o uso de virtualização, softwares de código aberto. Então, num certo sentido, existe um alinhamento na evolução entre essas duas arquiteturas. Sob uma perspectiva mais prática, existem mudanças bastante importantes, bastante significativas. E essas mudanças, então, necessitam de um esforço adicional. E esse esforço ele pode ser enquadrado basicamente em duas questões principais, que é a adaptação de padrões já existentes na internet, então, para que eles estejam adequados para a utilização do 5G e potencialmente novos padrões que sejam necessários. Então tem esses dois aspectos assim, que podem ser considerados em relação a esse esforço em função do 5G. Bom, vou falar um pouco então do Internet Engineering Task Force, o IETF. Bom, então, atravessando 20 palavras, podemos ter uma ideia sobre questões relativas ao IETF. Algumas palavras podem ser pensadas, por exemplo, padronização, interoperabilidade. Importante falar sobre a questão aqui, IoT está presente, dados, né? Então, tem modelos, né? Então, tem algumas palavras que representam o que se fala sobre o IETF. Eu coloquei essa apresentação, que é uma apresentação produzida pelo Nick BR. Eu deixo aqui o link dela para vocês poderem acompanhar. É bastante interessante, ela tem 6 minutos e ela é muito interessante. Mas assim, em um grande resumo sobre o IETF, né? É uma organização para o desenvolvimento de padrões abertos para a internet. Ela não possui membros formais, assim, ou existem pouquíssimos membros formais no IETF. Todos os participantes também, praticamente todos, são voluntários e eles não representam suas organizações. Então a participação é individual no IETF. Por mais que tu seja ligado a uma universidade, a uma empresa, tu responde para o IETF como individualmente, por ti mesmo, né? O IETF é organizado então em grupos de trabalho, ou working groups, e aqui vem a primeira questão, né, sobre a relação com a Internet Society. Então, a Internet Society, desde os anos 90, é o guarda-chuva legal, então, do IETF. Então, nessa apresentação, eu estou realizando ela como representando a Internet Society, e a relação da Internet Society e do IETF é bastante próxima. De fato, algumas posições no IETF são reservadas para a Internet Society em função dessa proximidade, né, e dessa relação íntima que existe entre essas duas organizações. Bom, dentro do ETF, então, nós temos alguns tipos de documentos principais, né, são os Internet Drafts, que são os documentos de trabalho cotidiano, né, então eles são disponíveis para comentários e para revisões informais de forma aberta, isso é bastante importante, não é necessário pagar nada para conseguir acesso a esses documentos, e eles podem, né, ou não ser um passo inicial para um padrão ou para um documento fechado do ETF, que são os Request for Comments ou RFCs. Então esse nome, né, não tem mais o sentido original, que era um pedido de comentários. Né? Hoje basicamente ou um padrão, literalmente, né? Então existem tipos diferentes desses documentos, alguns são realmente padrões, mas existem alguns documentos RFCs que são informativos,
ou experimentais, melhores práticas. Então tem vários tipos de documentos que as RFCs representam, mas esse é o documento acabado. Então quando terminou o processo dentro do IETF, se gera então uma RFC. Elas podem ser originadas por diferentes partes do IETF, por exemplo, esses diversos grupos de trabalho. Algumas partes administrativas do IETF também podem gerar os documentos e também são possíveis missões independentes, que não fazem parte de nada específico do IETF, mas que então estão relacionadas com a padronização para a internet. Em termos mais técnicos, o IETF então ele utiliza do modelo ampulheta e vem um mote do IETF, né? Dois motes na verdade. Primeiro, o IETF lida com o que está acima da camada de enlace e abaixo da camada de aplicação. Né? Então, nessa imagem da ampulheta é possível verificar que nós estamos centrados aqui, né, ao se falar acima da camada de enlace e abaixo da camada de aplicação, basicamente camada de rede e a camada de transporte. Né? Bom, o segundo mote importante é que o IETF está preocupado com problemas solucionáveis, ou seja, ele se preocupa com problemas que estão relacionados com a engenharia. Né? Depois eu vou falar mais sobre questões de pesquisa, mas nesse primeiro ponto aqui da apresentação, o IETF se coloca como um organismo que busca soluções para problemas que estão aqui, que podem ser resolvidos, vamos dizer assim, no curto prazo. No que tange então ao 5G, o trabalho do IETF ele tem sido e vai continuamente ser afetado pelos próximos anos, pelo menos pelo 5G. Então, a própria ideia de se entender como o 5G afeta a arquitetura da internet é uma forma de tentar compreender como se deve pensar a evolução da internet nos próximos anos. Então, existe uma relação bastante íntima entre esses dois pontos. Nesse contexto, a gente pode se perguntar, mas tá bem, então aonde que se situa o 5G? Né? Nós falamos de alguns casos de uso, de rede de rádio, núcleo. Aparentemente, o 5G ele vai se relacionar com várias porções de uma pilha de protocolos, como a que está colocada aqui. Então, nós podemos pensar que ele, de fato, vai aparecer em mais de uma porção com a qual o IETF se preocupa. Bom, estou falando especificamente sobre a colaboração entre o IETF e o 3GPP, né? Então, as interfaces de dispositivos no 5G elas são similares às do 4G. Então, essa é uma primeira questão. Então, aí, nesse primeiro ponto, possivelmente não seriam necessárias tantas modificações. E como eu comentei anteriormente, muitas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né, pelo IETF, elas já são adequadas para o 5G, porque elas, obviamente, respeitam a evolução de redes também. De qualquer forma, então, foram designados liaisons entre o IETF e o 3GPP, que são pessoas responsáveis por criarem esses pontos de contato entre as organizações. Eles devem assegurar, então, que os engenheiros relacionados com as organizações em pontos-chave trabalhem em conjunto. Esse é o primeiro ponto. É importante que sejam fomentadas colaborações informais. Então, muitas vezes, mesmo não estando diretamente relacionado, existe interesse em colaborações de revisão, de análise de algum problema em conjunto, mesmo que isso não gere um documento formal. E, finalmente, eles devem se assegurar que há um respeito às fronteiras entre as organizações. Então, obviamente, o IETF ele cuida da internet e o 3GPP cuida dos protocolos relacionados com a evolução do GSM, e uma organização, obviamente, não é obrigada a desenvolver soluções para a outra. Então, esses liaisons eles devem potencializar o que pode, de fato, ser desenvolvido de forma adequada em conjunto. Bom, então vou falar agora sobre os impactos do 5G na arquitetura da internet. Bom, então o primeiro ponto que eu acho que é importante, entrando aqui numa parte mais técnica de redes, é a ideia de network slicing, ou podemos dizer assim, fatias de rede, que são redes virtuais operadas de forma independente em recursos e tecnologia. Então são esses slices. Dentro do IETF existem diversos padrões que são relacionados com network slicing. Né? Então uma primeira ideia talvez seria mapear quais são essas tecnologias, esses padrões, para que possam ser utilizados, por exemplo, dentro do 5G.
De fato, o IETF em relação a Network Slicing, ele adotou uma abordagem extremamente fragmentada. Então, o termo Network Slicing aparece em diversos documentos, né, mas não existe um grupo de trabalho específico focado no tema. Então, em um determinado momento se pensou em um grupo desse tipo, mas acabou que foi uma ideia que não seguiu. Então, existe essa fragmentação, o que não impede que o trabalho seja realizado por grupos de trabalho que não estão totalmente focados nesse tema. Então, exemplos de alguns documentos do IETF que estão sendo desenvolvidos que tratam então de Network Slicing. Nós temos um documento chamado 5G End-to-End Network Slice Mapping from the View of Transport Network. Então, notem que esse documento, de fato, ele cita 5G. Então, existe uma quantidade significativa de documentos no IETF que eles literalmente falam de 5G. E um outro documento bastante importante nesse sentido é o Packet Network Slicing Using Segment Routing. Então, dois documentos que estão relacionados com essa tecnologia, a qual é considerada uma tecnologia então chave para o desenvolvimento do 5G. O segundo ponto importante é a utilização de frameworks de autenticação. Então, o grupo de segurança do 3GPP ele desejava, então, no desenvolvimento da tecnologia, um aumento na flexibilidade do framework de autenticação para os dispositivos. Então, tem várias questões relacionadas com integração de redes híbridas, redes heterogêneas. Então, existia esse interesse. Bom, dessa forma, o framework de autenticação do 5G, então, ele tem algumas alterações importantes em relação às tecnologias anteriores do mundo GSM. Então, existem novas dependências em padrões já existentes. Então, essa flexibilidade no framework de autenticação ela é realizada através do protocolo EAP, através do EAP. Então, considerando as RFCs 3748 e a 5448. E os protocolos de controle de autenticação também foram modificados. Então, nas redes anteriores do GSM se utilizava basicamente se utilizava um conjunto de protocolos baseados no diameter, né? Então da RFC 6733, e no 5G então se passa para APIs baseadas em REST com HTTP2, que é a RFC 7540. Então essa é uma modificação bastante significativa também no núcleo do sistema de autenticação que é utilizado no 5G. Um outro ponto bastante importante é a ideia de redes determinísticas. Então, essas garantias determinísticas para alguns fluxos em relação à latência, perda, jitter e disponibilidade fazem parte de casos de uso que são assim, fundamentais para o 5G. Por exemplo, comunicações críticas em tempo e aplicações de baixa latência. Então, para se realizar, além da tecnologia da rede de rádio possuir suporte para esse determinismo, é necessário que outras porções da rede também tenham esse suporte. Então, quais são os grupos de trabalho relevantes nesse sentido? Então, tem o Determinist Networking, então, que é um grupo de trabalho específico para redes determinísticas, que já tem uma RFC para o problema, que é a 8557, para os casos de uso, que é a 8578, e para a arquitetura, que é a 8655. E nessas RFCs, então, se discutem mecanismos para possibilitar esse determinismo na rede. Então, entre esses mecanismos podem ser citados reserva de recursos, rotas explícitas que não mudam rapidamente, a distribuição de pacotes sob espaço-tempo para possibilitar uma maior disponibilidade. Então, esse é um ponto específico. Além disso, tem um grupo de trabalho que é bastante recente, que é o grupo RAW, que vem de Reliable and Available Wireless. E esse grupo, então, novamente tem tá começando, não tem nenhuma RFC ainda neste momento. Mas, por exemplo, observe o nome desse documento do grupo. 5G Ultra Reliable Wireless Technology with Low Latency. Então, ou seja, é basicamente um documento sobre 5G. Então, notem que existe, sim, uma ligação bastante forte e que os documentos, de fato, alguns documentos, pelo menos, têm sido escritos diretamente considerando o 5G. Bom, em relação aos trabalhos relacionados e grupos de trabalho, né? Então agora falando de forma mais genérica, então pensando em engenharia de tráfego, encadeamento de serviço e roteamento de origem, APIs para programar a rede, então tem vários grupos relevantes, então tem o Traffic Engineering Architecture and Signaling, o TEAS, o Source Packet Routing in Networking, que é o SPRING,
Service Function Chaining, o SFC, e o Interface to Routing System, que é o I2RS. Sobre encapsulamento para abstrações e metadados, nós temos como grupos de trabalho relevantes o Multi-Protocol Label Switch, MPLS, e o Network Virtualization Overlays, que é o NVO3. Além disso, temos grupos relacionados com a computação de caminhos, né? Então o Path Computation Element, o PCE, modelos de dados para entrega de serviço, então tem dois grupos relevantes, um que trabalha com modelos de dados para entrega de serviços na camada de enlace e na camada de rede. Então notem que aqui também tem uma certa... Nós podemos repensar que o modelo ampulheta ele não dá conta de todo o trabalho do IETF, de fato, e modelos de dados para o gerenciamento de redes. Então, em relação aos grupos de trabalho relevantes, nós podemos citar o Network Configuration, NetConf, que é um grupo bastante antigo já do IETF, e o NetConf Data Modeling Language, que é o NetMod. Bom, nesse contexto, então, o braço de pesquisa do IETF, que é o IRTF, ele vai promover, então, esses desenvolvimentos relativos à evolução da internet. Aqui não se usam grupos de trabalho, mas grupos de pesquisa, ou research groups. Os tópicos aqui, obviamente, tem tópicos como os tópicos do IETF em relação a protocolos, tecnologia, aplicações, mas também existem temas menos técnicos relacionados dentro desse tópico. Então, trabalhos que tentam buscar questões relativas a direitos humanos, a oferecer acesso à internet para comunidades remotas e esse tipo de trabalho. Então, o IRTF tem uma estrutura paralela à do IETF, então dá para se fazer assim, uma divisão que o IRTF vai tratar de temas de mais longo prazo e o IETF de questões mais prementes de engenharia, ou seja, mais próximas. No contexto dessas mudanças mais estruturais, agora pensando assim, num panorama mais distante, no contexto do 5G, algumas mudanças têm sido consideradas. Por exemplo, a utilização de Information Centric Network, ou ICN. Então, no caso do IRTF, existe um grupo de pesquisa que lida diretamente com isso. Além disso, existe também a ideia de redes que consigam, né, considerar informações de caminho diretamente, então, para gerar certas informações de roteamento e de outras questões de rede. Então, por exemplo, o grupo de trabalho, o grupo de pesquisa, desculpem, Path Aware Networking, lida diretamente com essa questão. Bom, também a ideia do 5G, eu comentei anteriormente, né, essa ideia de que se entender a relação da internet com o 5G vai trazer questões sobre a própria internet. Então, essas discussões, algumas delas são bastante interessantes. Por exemplo, uma discussão que existe há muitos anos no contexto do IETF é a possibilidade de prover um ambiente de rádio que seja programável e altamente dinâmico e que esteja ligado com a arquitetura da internet. Mas é uma discussão que tem certas dificuldades. Uma delas é a própria questão do IETF não se envolver com protocolos que estão abaixo da camada de rede, né? Então existe essa questão. E de fato, as modificações nem sempre são fáceis na arquitetura da internet. Então, nós podemos imaginar que uma rede que tem amplitude, o número de nós, né, muitos anos de prática, de pesquisa, de desenvolvimento com a internet, mudanças são sempre complexas. Um exemplo que é bastante trivial sobre isso é a própria mudança do protocolo IP versão 4 para o protocolo IP versão 6. É possível se observar isso de um lado mais negativo, assim como uma espécie de um certo conservadorismo, mas é importante ter prudência em relação a mudanças que sejam mais estruturais em relação à internet. Então, por exemplo, agora há pouco tempo houve a proposta de um novo IP, né, feita pelo ITU-T com apoio da Huawei e de outras empresas, e era uma proposta que tinham várias questões que iam contra a lógica principal da internet, que é uma lógica que vem trazendo bons resultados há muitos anos, né? Por uma nova tecnologia, uma nova visão, mas que talvez não dê conta de tudo que se desenvolveu, de tudo que se conseguiu com a estruturação que até hoje foi feita no contexto da internet, de maneira assim mais organizacional nas últimas décadas pelo IETF. Então a pergunta é, existe uma forma de discutir esses aspectos de longo prazo? Então esse é um ponto que é interessante, é através do IRTF,
é preciso trazer mais universidades. Então esse é um aspecto interessante de discussão e que, obviamente, o desenvolvimento do 5G pode auxiliar como um input para se pensar melhor essa questão. Bom, então falando um pouco sobre oportunidades de participação agora. Então nesse momento eu vou puxar o peixe para o meu assado, né? Então falando então primeiro sobre o Network Management Research Group, o NMRG. Então eu sou co-secretário desse grupo. Então, trazendo diretamente do charter, né, da definição da carta principal do grupo. Né? Então, ele pretende identificar e documentar requisitos, buscar possíveis abordagens, considerar novos frameworks arquiteturais, prover especificações para soluções propostas. Então, notem que essas questões todas estão relacionadas com a busca de aspectos de gerenciamento de redes para novas tecnologias, como é o exemplo do 5G. Então, uma abordagem moderna de gerenciamento de redes que é bastante citada no contexto de 5G é chamada de Intent Based Management, IBM, ou né, gerenciamento baseado em intenções. Então, a ideia desse tipo de abordagem, que é uma abordagem relacionada com políticas de alto nível para definição de objetivos para a rede, ela permite aspectos de uma maior automatização para o gerenciamento da rede. Então, nesse contexto, mesmo um grupo como o NMRG, que tem essa imagem é do ano passado, então já tem nesse ano faz 21 anos, né? Já está na maioridade. Então, a produção continua produzindo trabalhos, enfim, e desenvolvendo pesquisas que estão relacionadas com aspectos bastante atuais em relação ao gerenciamento de redes e, nesse caso específico, em relação ao 5G. Então, por exemplo, existe um documento, né, um Internet Draft nesse momento desenvolvido no NMR chamado Transport Slicing Intent. Então, notem, uma abordagem de gerenciamento que é relevante para o 5G, uma tecnologia de redes, né, em relação ao Network Slicing, relevante para o 5G, que podem ser desenvolvidos, então, por quem participa no MRG. Além disso, eu sou, então, como eu comentei anteriormente, co-coordenador do IETF LAC Task Force, que o objetivo principal, então, é fomentar a participação de pessoas da região nas discussões e processos do IETF, e como metas nós temos, então, ser um mecanismo para introduzir novas pessoas no IETF. Então, se alguém nesse momento está interessado em função, por exemplo, do 5G de participar do IETF, o IETF LAC Task Force talvez seja um primeiro passo para então se acostumar e começar então a participar no contexto efetivamente do IETF. Então o objetivo aqui é ser um mecanismo para introduzir novas pessoas no IETF, facilitar a discussão de ideias no idioma local, então espanhol, português, inglês, considerando a América Latina e o Caribe, e prover um lugar no qual os autores latinos possam compartilhar seus drafts e receber comentários dos colegas. Então é um ambiente para fomentar discussões, para possibilitar então a participação de forma mais inicial, pelo menos, e posteriormente, para quem tiver interesse, então, ter algumas dicas, alguma forma de auxílio para participar do IETF. Finalmente, nós temos, então, aqui a Internet Society, o capítulo brasileiro da Internet Society, então, que tem diversas iniciativas técnicas e políticas, é aberto à participação de todos, né? Então, a Internet Society é uma entidade aberta, né? Então, que preza, de fato, pela uma participação livre. Para se tornar membro da Internet Society é bastante simples, é só preencher então um formulário no site da Internet Society, no site internacional da Internet Society, é gratuito, né? E depois é só solicitar então ser membro do capítulo Brasil da Internet Society. E aí então eu coloquei alguns exemplos na imagem de iniciativas técnicas e políticas que a Internet Society participa. Então creio que também uma forma de compreender questões sobre a arquitetura da internet, a relação com outras tecnologias de rede, como 5G. Então fica também aqui o convite para todos, para que participem, então, da Internet Society, especialmente no contexto do capítulo Brasil. Então vou agora encerrando, né, a minha participação com os comentários finais. Então, depois de uma apresentação que eu falei bastante de questões mais técnicas, eu queria colocar algumas questões talvez assim não tão técnicas, mas que são importantes no contexto do futuro da internet e obviamente da relação dela com o 5G. Então, há algum tempo a ISOC então ela produziu um documento chamado 10 recomendações para o futuro da internet,
eu fiz uma tradução especificamente para essa apresentação dessas recomendações, então eu queria falar um pouco sobre elas, né? Então, notem aqui o foco, que não é um foco especificamente tecnológico, né? Mas de valores humanos. Então, por exemplo, é importante que valores humanos dirijam o desenvolvimento da tecnologia e o seu uso. Então, o 5G ele tem uma capacidade tal de modificar as aplicações e os serviços que nós temos que é importante se pensar em valores humanos no desenvolvimento dessa tecnologia. A questão dos direitos humanos. Então, comentei para vocês que existem no IRTF alguns grupos de trabalhos que são menos técnicos, né? Então, por exemplo, um dos grupos de pesquisa, melhor dizendo, que compõem o IRTF, ele é relacionado com direitos humanos em protocolos. Então, uma forma de pensar se os direitos humanos são adequadamente trabalhados em novos protocolos. Depois, colocar o interesse dos usuários em primeiro lugar em relação aos seus próprios dados, uma questão bastante importante, atual, e que com uma quantidade muito grande de sensores em 5G, provavelmente vai ser importante de ser repensado. Agir agora, então, para diminuir a divisão digital. Então, um dos casos de uso do 5G é oferecer acesso à internet para localidades remotas. Então, ele tem uma capacidade, sim, de diminuir essa divisão, né, em relação à capacidade de conectividade para locais remotos, para locais com dificuldade de acesso. Então, esse é um ponto importante. Depois, fazer a economia da internet trabalhar para todos, então de forma mais equalitária. Questões relativas à segurança, então uma abordagem colaborativa. Então eu comentei que existem modificações de segurança para 5G, que enfim se pensava que as tecnologias anteriores, né, ou que as gerações anteriores tinham algumas questões e que agora então se tenta aumentar a segurança. Mas notem que aqui uma ideia de abordagem colaborativa entre os vários stakeholders que participam então da rede, que eles possibilitem então uma abordagem para a segurança, aumentar a responsabilidade para a manipulação de dados, né? Então, obviamente, nós estamos num contexto de leis, né, que regulamentam proteção aos dados e isso é bastante importante, essa responsabilidade nessa utilização. Depois, construir redes fortes, seguras e resilientes. Então, comentamos sobre isso em alguns momentos da apresentação. Visar a necessidade de normas sociais online, então essa ideia de um uso que respeite, né, um regramento das redes e finalmente empoderar as pessoas para que elas possam moldar seu próprio futuro. Então, uma ideia de empoderamento no sentido de oferecer a tecnologia às pessoas então terem um uso que possibilite, então, como diz a própria recomendação, que elas tenham a capacidade de moldar seu futuro. Então, as redes em geral têm um desenvolvimento progressivo que tem acontecido, então eu coloquei aqui programabilidade, virtualização, automatização, mas tem várias tecnologias que têm se desenvolvido no contexto de redes nos últimos anos. E no caso da internet e do 5G, existe uma evolução mútua que muito provavelmente se dará em conjunto. Então, evoluções em cada uma dessas redes, né, tanto na internet quanto no 5G, vão impactar uma na outra. Então, existe uma evolução contínua da internet desde que ela foi desenvolvida, né? Então, nos protocolos que compõem a internet. E agora, o 5G, através dos diversos releases, também vai tendo a sua evolução, vai trazer desafios para a utilização dos protocolos da internet, que por sua vez vão ter que ser adaptados ou desenvolvidos novos protocolos, mas que, como tem sido demonstrado nas últimas décadas, que a forma como a internet foi pensada desde o começo possibilita então que ela se molde, que se adapte para novas tecnologias de comunicação e continue então evoluindo de forma contínua e apresentando cada vez serviços mais inovadores e que de fato consigam aumentar então a qualidade de experiência dos usuários que participam nessas redes. Bom, então eu fico por aqui, eu deixo o meu e-mail, a minha página e o meu perfil no Twitter, então para perguntas, gostaria de agradecer a organização do workshop pelo convite e também dizer que fico muito honrado de representar então a Internet Society nesse evento. Muito obrigado.